Boa noite, irmãos, graça e paz. Hoje eu quero sugerir a vocês que pensemos um pouco a respeito de algo que sem dúvida alguma é importante para a nossa vida, e eu quero crer que de alguma forma todos os presentes aqui em algum momento entendem que participaram da ação direta de Deus no que diz respeito a ter vivido e recebido um milagre. Isso pode acontecer nas mais diversas áreas das nossas vidas. A grande questão é como saber lidar com isso, ou até mesmo como exercitar a nossa fé de maneira positiva, proativa, para que possamos ver o Senhor agindo e movendo as coisas. Por isso, nós vamos pensar um pouco juntos aqui em um trecho que está no Evangelho de Marcos, um trecho que nos traz uma lição muito poderosa sobre a fé e as suas consequências em nossa vida espiritual. Marcos nos fala em sua narrativa e, na verdade, ele nos traz uma confrontação com uma passagem em que Jesus está visitando a sua cidade natal, só que quando ele chega ali em Nazaré, ao invés de receber honras, ele é rejeitado pelos seus próprios conterrâneos. Então vamos pensar um pouco e explorar esses versículos com a atenção para aprender sobre os perigos da falta de fé em nossas vidas e como ela pode nos impedir de experimentar os milagres de Deus. Eu quero fazer a leitura aqui de Marcos capítulo 6, a partir do versículo 1. Marcos 6, 1. Na minha versão diz assim: Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: De onde vem a estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Vamos orar. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e agora queremos pedir que o Senhor venha falar aos nossos corações. Ensina-nos, portanto. Estamos aqui realmente carentes e ansiosos para ouvir a Tua voz através da ação do Teu Espírito em nossas vidas. Assim pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa passagem aqui nos chama a atenção em muitos pontos, em vários aspectos. E eu gostaria de destacar que no versículo 5, Marcos registra que Jesus não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos. Isso parece, de certa forma, até contraditório, não é? Porque imaginemos eu e você aqui numa condição semelhante a esta, e o que Marcos está dizendo é que Jesus realmente realizou a cura de algumas pessoas enfermas, só que, ao que parece, em uma leitura horizontal do texto, a impressão que fica é que Marcos está dizendo que essas curas desses enfermos não são milagres,
Isso era colocado em uma segunda prateleira, como se fosse uma subcategoria daquilo que Jesus tem poder para fazer. E a verdade é que em nosso meio, se o Senhor viesse agir e trouxesse, realizasse essas curas, nós estaríamos sem dúvida alguma maravilhados. Mas a grande questão aqui é que Marcos quer trazer um alerta para mim e para a tua vida. Porque a primeira coisa, o primeiro grande problema que acontece aqui em Marcos capítulo 6, está entre o versículo 1 e o versículo 3, que é justamente a rejeição de Jesus em Nazaré. O texto nos diz que Jesus retornou à sua cidade, onde ele havia nascido. Ele volta naquele momento do seu ministério para Nazaré, e ali ele é recebido com incredulidade, com rejeição. É interessante perceber que o Senhor, no dia do sábado, as pessoas estavam naturalmente em uma atitude, uma postura de descanso, mas era assim possível, era permitido ir até a sinagoga, e ele vai à sinagoga, e aí quando ele começa a falar e anunciar as coisas do reino de Deus, a mensagem do Evangelho, uma mensagem poderosa, preciosa, de arrependimento para as pessoas, no primeiro momento, aquilo traz um impacto bastante esperado e positivo, que é o fato de que aqueles ouvintes ficaram surpresos. Eles se surpreenderam com aquilo que Jesus estava falando e ensinando na sinagoga. Só que, ao mesmo tempo, eles passam então a questionar a sabedoria e o poder de Jesus. Sabe por quê, queridos? E eu quero sugerir aqui a você que talvez isso tenha acontecido, porque aquelas pessoas naquele momento têm tomado conhecimento que Jesus era filho de Maria, e nesse sentido por adoção filho de José, pessoas com as quais alguns deles tinham convivido, pessoas que reconheceram Jesus como sendo um carpinteiro, e aí a gente precisa lembrar dos primeiros 30 anos de vida de Jesus, ok? Até os 30 anos ele não se manifestou como Filho de Deus, ele não se revelou, ele não realizou prodígios e milagres, pelo menos não há registros bíblicos que comprovem isso. Existem tradições que dizem que Jesus possivelmente talvez tenha realizado alguns feitos notórios, alguns sinais, prodígios, mas são tradições, nós não podemos basear isso como sendo um fato verdadeiro, porque não há registros bíblicos. O que nós sabemos é que Jesus até os 30 anos viveu uma vida comum e normal. Ele foi um carpinteiro. E aí quando as pessoas olham para ele e veem Jesus ensinando e pregando na sinagoga, não conseguem enxergar além da humanidade dele. Não conseguem ver em Jesus o Filho de Deus. Na verdade, aquelas pessoas ali presentes ignoram a divindade de Cristo. Isso nos traz um alerta, porque revela que muitas vezes a tendência do nosso coração, assim como nas vidas dos conterrâneos de Jesus, que tropeçaram na sua humanidade e não conseguiram enxergar a sua divindade. Muitas vezes, meu irmão, minha irmã, a verdade é que quando nós nos familiarizamos muito com a aparência externa das coisas, isso nos impede sim de reconhecer a grandeza espiritual. Eles olharam somente para a aparência externa de Jesus, se lembraram somente de quem ele havia sido nas 3 primeiras décadas de vida, e não conseguiram ver nele o Messias enviado por Deus. Não conseguiam ver nele o Filho de Deus presente, o Emmanuel conosco, o Deus conosco, não é? Emmanuel. E isso mostra as consequências da falta de fé. Digo isso, meus irmãos, porque nós sabemos que a fé é a lente pela qual eu e você precisamos olhar para a pessoa do Senhor Jesus Cristo.
Sem ela, sem a fé, a nossa visão fica turva e nós não conseguimos contemplar a glória do Senhor. A grande questão é que no primeiro momento aquelas pessoas ficaram impressionadas com o que Jesus estava falando, olharam até para as suas palavras, para o seu discurso naquele momento, para os seus ensinamentos, só que ao mesmo tempo a impressão que fica é que elas se colocam então em uma atitude, numa postura de retaguarda, na defensiva, e recuam dessa primeira impressão e passam a ver nele um homem, um carpinteiro. Nesse ponto então, meus irmãos, eu e você podemos perceber que a falta de fé dos conterrâneos de Jesus limitou o poder dele de realizar milagres na sua própria cidade. Isso nos leva a refletir sobre como a falta de fé pode ter o mesmo efeito em nossas vidas. Muitas vezes nós não depositamos no Senhor a fé que Ele espera que depositemos. E podem existir algumas razões aqui, e nós sempre tentamos de alguma forma nos explicar ou buscar as justificativas ou nos auto-justificar nesse sentido. Nós tentamos apresentar ao Senhor explicações lógicas, coisas que fazem sentido, pelo menos no nosso ponto de vista. Mas a verdade é que a fé não é algo lógico. A fé não é algo que pode ser explicado do ponto de vista das ciências humanas. A fé não é uma coisa que eu e você podemos racionalizar e simplesmente dizer, olha, isso aqui é a minha fé, ela se tornou algo concreto. Não, a fé é muito além disso, é crer naquilo que nós não vemos, é crer e confiar que Deus está agindo mesmo quando as circunstâncias não demonstram, é crer e confiar que Jesus Cristo está e se faz presente nas nossas vidas, nas nossas famílias, inclusive nos momentos das lutas. É crer e confiar que a fé é suficiente, principalmente e inclusive no dia da adversidade. Mas existem alguns perigos da falta de fé e eu quero falar um pouco sobre eles aqui. Perceba que o primeiro perigo, meu irmão, minha irmã, é que um profeta é desvalorizado em sua própria terra. Isso é perigoso. É claro que nós precisamos ser absolutamente seletivos, precisamos olhar para a vida de um homem que traz uma palavra profética, e a ideia de profecia aqui é pregar a palavra de Deus, pregar a mensagem do Evangelho, a mensagem do reino de Deus. Ok? Não é sair por aí profetizando ou até mesmo em algumas situações que a gente acaba vendo, infelizmente, com dor, mas que acontecem em muitas situações, são verdadeiras profetadas. Mas a grande questão é que aquelas pessoas não conseguiam ver o potencial divino de Jesus e viam o Senhor apenas como um carpinteiro incapaz de operar milagres. E aí perceba, meu irmão, que uma das consequências da falta de fé é justamente cegueira espiritual, cegueira que atinge os olhos espirituais e acaba por consequência também atingindo diretamente o coração, impedindo que as pessoas tenham a capacidade de reconhecer o poder de Deus em ação, mesmo diante de evidências claras. Isso nos traz uma realidade muito dura, muito triste, e que é um alerta para mim, para você, e que nos exorta de muitas formas. Mas o principal alerta, meus irmãos, é que a falta de fé pode limitar o poder de Deus em nossas vidas. Quando nós não depositamos toda a nossa fé no Senhor e há um pequeno resquício de dúvida no nosso coração, então aí os problemas começam.
E nós podemos dizer, com base inclusive na ministração que foi feita hoje, que para que eu e você possamos descansar no Senhor, nós precisamos ter fé, nós precisamos confiar. Descansar no Senhor é uma atitude de confiança e entrega plena. Descansar no Senhor é acreditar naquilo que não podemos ver, inclusive em alguns momentos, em algumas situações, naquilo que é impossível para nós, impossível aos olhos humanos, impossível à lógica racional na qual nós vivemos, estamos inseridos nesse mundo de tanta racionalidade, não é? De tanta necessidade de ver para crer, quando na verdade o relacionamento com Deus é simplesmente crer. Nós não precisamos ver, precisamos ter fé. Porque em contrapartida, tudo isso que nós vemos como alerta, como exortação e aquilo que chama a nossa atenção, nós podemos afirmar sim que Deus deseja operar milagres e transformação em nós, nas nossas vidas, nas lutas que nós estamos enfrentando. Mas para tanto, eu e você precisamos crer sim, nós temos que confiar. Parece-nos então, queridos, que de certa forma essa questão da fé com a realização de um milagre é mais ou menos como se fossem dois pesos em uma balança. E quando há desequilíbrio nesta balança, então aí começa a acontecer algo semelhante àquilo que a palavra nos ensina como sendo jugo desigual. Quando nós não depositamos a nossa parte, o nosso peso em fé na balança, o que esta passagem está nos dizendo é que isso impede a ação do poder de Deus, impede que eu e você possamos experimentar o sobrenatural de Deus em nossas vidas. A falta de fé traz esse impedimento. Por isso, meus irmãos, nós percebemos claramente a importância da fé para receber os milagres de Jesus em nossas vidas, para receber os milagres de Deus na minha e na tua vida. Nesse sentido, eu posso dizer e afirmar sim que a fé é a chave que abre as portas para os milagres de Deus. Jesus, perceba agora, não é? Jesus frequentemente elogiava aqueles que demonstravam grande fé. Jesus elogiou pessoas como, por exemplo, aquela mulher sírio-fenícia, lembra dela? Aquela mulher que vai ao Senhor e pede um milagre para a vida dela, e Jesus no primeiro momento fala: olha, não é certo eu tirar o alimento dos filhos, porque ele estava se referindo primeiro ao seu povo, para depois estender a mensagem do Evangelho aos gentios, não é? Mas aí aquela mulher, numa palavra, numa atitude de fé, ela diz: sim, Senhor, mas os cachorrinhos também comem nas mesas dos seus donos. A resposta dela mudou o coração de Jesus em relação a ela. Ela teve fé como poucas pessoas dentro do povo judeu na época de Jesus. Posso citar um outro gentil que se tornou muito famoso, nós não sabemos o nome dele, mas aquele homem é conhecido como centurião romano. Jesus elogiou a fé daquele homem quando ele foi até o Senhor e pediu: cura o meu servo que ele está doente lá em casa. Jesus disse a respeito daquele centurião: eu não encontrei fé semelhante a esta no meio do meu povo. Vai, teu servo será curado. E aí quando ele chega em casa, ele sabe que aquele servo havia sido curado por volta da hora em que Jesus tinha dito essas palavras para ele. E aí, meus irmãos, nós vemos possivelmente este mesmo centurião debaixo da cruz, fazendo uma declaração maravilhosa no Evangelho de Marcos, lá no fim, dizendo: sim, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Fé, meus irmãos, fé.
A verdadeira fé é confiar em Deus mesmo quando a situação parece impossível. É acreditar em seu poder acima de qualquer circunstância adversa. Então nós passamos a entender os perigos da falta de fé. Mas vamos considerar também como podemos desenvolver e fortalecer a nossa fé para experimentar os milagres de Deus em nossa vida. Eu quero crer que assim como eu, todos os presentes aqui querem sim experimentar o favor, as bênçãos de Deus, os sinais, os prodígios, os milagres, podemos dizer assim. Então, existe um meio para você fazer isso, que é nutrindo uma fé forte para os milagres de Deus. Eu posso dizer aqui, meus irmãos, eu não me canso de repetir, na vida do crente é preciso ter alimento espiritual, e nós só nos alimentamos espiritualmente quando temos contato com a palavra de Deus, quando lemos a palavra, quando estudamos da palavra, quando bebemos da palavra, quando ela entra na nossa mente, vem também mudar o nosso coração, quando nós somos impactados, exortados e transformados com uma passagem bíblica que nos diz claramente que a nossa postura e a nossa atitude está errada, e aí então começa a acontecer aquela mudança dentro do coração, nós clamamos ao Senhor e pedimos: Senhor, eu estou errado nessa área da minha vida, me ajude a ser um crente, um servo, uma serva melhor. Aí começa a acontecer grandes milagres, irmãos, porque nós nos dispomos a aceitar que precisamos da intervenção e do favor do Senhor sobre a nossa vida. A Bíblia, sem dúvida alguma, é a fonte de fé e de sabedoria. Através dela nós aprendemos sobre os feitos poderosos de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, cultive uma vida de estudo na palavra, de meditação na palavra, que inclui também oração e intimidade profunda com Deus. Cultive uma vida de buscar a presença e a face de Deus, conhecendo através da palavra e através de um relacionamento íntimo com o Senhor. A oração é, sem dúvida alguma, a principal ferramenta para isso, porque ela nos ajuda a confiar em Deus, mesmo nas situações difíceis ou que podem parecer impossíveis. Acredite, confie no poder de Deus, além das circunstâncias. Meus irmãos, aquelas pessoas que estavam ali, que reconheceram Jesus, olharam para Ele com base somente nas circunstâncias. Um homem simples, humilde, que havia crescido ali em Nazaré, que era conhecido como filho do carpinteiro José e que tinha adotado também o ofício do seu pai. Olharam somente para as circunstâncias terrenas. Se eu e você mantivermos o nosso olhar em sentido horizontal ou até mesmo cabisbaixo, olhando para baixo, as circunstâncias vão sufocar a nossa fé. É por isso que nós sempre precisamos nos lembrar de olhar para o alto, de buscar o alto, de confiar no alto, de crer no alto. Eu e você não podemos limitar Deus pelo que os nossos olhos estão vendo, ou até mesmo por aquilo que a nossa mente está compreendendo. É preciso desenvolver a fé. Por isso, dê a devida importância para a fé na tua vida. E assim, sem dúvida alguma, muitas coisas vão mudar. Eu e você precisamos estar sempre atentos e temos realmente que nos exortar em comunidade para cultivar uma fé sólida, para desenvolver uma fé enraizada na palavra de Deus, mas uma fé que seja também enraizada no nosso relacionamento com Deus. E eu e você também temos que nos lembrar que para Deus nada é impossível. Por isso, que a nossa fé seja um farol a iluminar o nosso caminho, nos conduzindo a uma vida de dependência de Deus e ao testemunho dos milagres que Ele realiza em nós. Eu quero concluir esta meditação dizendo a vocês que a passagem que nós examinamos hoje aqui em Marcos nos lembra da importância de ter fé em nossas vidas.
A falta de fé pode nos cegar para o poder de Deus, assim como aconteceu com os conterrâneos de Jesus aqui em Nazaré. Por isso, devemos nutrir uma fé sólida, alimentando-nos da palavra de Deus, buscando intimidade através da oração e confiando no poder daquele que é capaz de realizar milagres em nossas vidas. A história narrada aqui a respeito de Jesus em Nazaré nos ensina que a falta de fé pode sim nos privar dos milagres e bênçãos que Deus tem reservado para nós. Assim como os conterrâneos de Jesus, muitas vezes eu e você podemos vacilar na fé, fraquejar na nossa vida e nos tornar cegos para o poder e a glória divina, focando apenas nas aparências, nas circunstâncias e nas limitações humanas. Contudo, meus irmãos, o Senhor nos chama para uma fé viva, uma fé que vai além do que os olhos veem e que vai muito além dos limites humanos. Sendo assim, não deixemos que a falta de fé nos impeça de experimentar a maravilhosa graça de Deus. Lembremos também da importância de fortalecer a nossa fé diariamente. Que eu e você, através da ação do Espírito Santo em nossas vidas, sejamos exemplos vivos do amor e poder de Deus, atraindo outros para o conhecimento de Cristo através de nossas palavras e ações. E que possamos a cada dia viver e desenvolver a nossa fé. Que Deus assim nos ajude. Que o Senhor nos abençoe ricamente na nossa jornada e que nós, tendo muita fé, continuemos proclamando a mensagem do Evangelho e fazendo discípulos para a glória de Deus. Que o Senhor assim nos ajude e nos abençoe.